Deus. O tema desta noite envolve um assunto que todos nós, de uma maneira ou de outra, precisamos compreender, porque é uma questão de salvação. E antes de eu começar a entrar no assunto, eu quero começar com uma ilustração que tem a ver com o assunto, que é de um sujeito que estava admirando uma das obras mais fantásticas que já se pôde ver do grande artista Michelangelo. E ele estava no museu vendo a estátua de Moisés, uma estátua esculpida no mármore. E aquela pessoa, observando a estátua, achou impressionante como é que alguém consegue dar àquela pedra fisionomia e traços humanos, uma coisa fantástica, é um dom de Deus. E ele ia lá várias vezes só para observar aquele trabalho, como alguém consegue pegar uma pedra bruta e consegue fazer uma fisionomia perfeita de uma pessoa, algo fantástico. Até que um dia ele teve a oportunidade de conhecer o autor da obra, o grande Michelangelo. E ele não perdeu a oportunidade de perguntar, disse assim: olha, eu não consigo entender como foi possível você fazer essa obra. Para mim é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Porque eu imagino a sua dificuldade de pegar uma pedra bruta e conseguir fazer a fisionomia de Moisés. Michelangelo, muito calmo, deu a seguinte resposta. Ele disse: você sabe, você se admiraria se eu te dissesse que não foi tão difícil assim? E a pessoa disse: como não foi difícil? Ele disse: não foi, porque o meu único trabalho foi pegar a pedra e tirar dela tudo aquilo que não se parecia com Moisés. Eu deixei na pedra só o que se parecia com Moisés. O que isso tem a ver com o tema dessa noite? Deus tem tentado fazer a mesma coisa conosco. Ele tem tentado, com a nossa permissão, tirar de nós tudo aquilo que não se parece com Jesus Cristo. Isso é obra para uma vida, e é uma obra que só o grande artista do universo pode fazer. Nem você, nem eu temos condições de tirar de nós mesmos aquilo que não se parece com Jesus Cristo. Só Deus pode fazer isso. E essa obra na Bíblia, ou em aspectos teológicos, ela tem um nome. E nós vamos estudar isso essa noite, porque tem muita gente que pensa que esta obra não faz parte da salvação. Quem já sabe aí de pronto qual é o nome que se dá a esse processo de transformação? Santificação. Mas se você for conversar com a maioria dos evangélicos, a esmagadora maioria dos evangélicos, eles vão responder para você que a salvação se limita num processo anterior ao da santificação, que se chama justificação. O que vem a ser a justificação que nós estudamos aqui nas 2 últimas quartas-feiras? O que é a justificação? Se alguém perguntar para você, o que é justificação? Fundamental para a nossa salvação. É eu receber de graça, de presente, a salvação, não por uma obra que eu fiz, mas por uma obra que Jesus fez em meu lugar. Então eu sou justificado, eu recebo a justiça de Deus por algo que eu não fiz, mas por algo que Jesus fez por mim e que eu aceitei e que eu manifestei a minha fé. Isso é justificar, tornar justo alguém que não é. Então nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu substituto e Salvador, nesse exato momento eu sou justificado diante de Deus. E essa justificação é que me salva. Quanto tempo demora a obra de justificação? Quanto tempo? Quanto tempo demora? Um momento. Quanto tempo? O tempo que eu tenho de confessar a Deus que eu aceito Jesus como meu Salvador e a justiça dele no meu lugar. Pronto. Se você confessa isso de coração, claro, isso não é uma coisa só verbal. Se é uma coisa sincera, com arrependimento, se você entende isto e confessa Jesus como seu Salvador e o aceita diante de Deus, nesse exato momento você está justificado pela fé. Qual é o exemplo bíblico que eu tenho disso para garantir que essa pessoa está salva? Qual é o exemplo na Bíblia que me dá certeza de que isso é uma obra de justificação e que dá a salvação para uma pessoa que não merecia? O ladrão na cruz. Está ali morrendo, sendo crucificado, por quê? Porque ele era bonzinho? Não.
Quem morria de cruz naquela época? Os piores assassinos. Ele estava morrendo porque ele merecia, ele estava pagando pelos seus erros. De repente ele olha para Jesus e naquele último suspiro dele, o que ele diz para Jesus? Senhor, confessou que Jesus é o Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele pediu para Jesus? Salvação, vida eterna. Portanto, ele reconheceu em Jesus, no reino de Cristo, quem? Deus. Confessou que Jesus era Deus. O que Jesus respondeu para ele? Olha, eu vou pegar o seu caso, quando eu chegar no céu, eu vou examinar com os meus assessores, e depois eu te mando uma carta para dizer se você está salvo. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Te digo agora, estarás comigo no... Por que esse homem recebeu a salvação numa fração de segundos? Porque ele foi justificado pela fé. Deu para entender isso? Bom, só que ele morreu. Mas se ele não tivesse morrido, se fosse uma pessoa como nós, que fez essa confissão no nosso quarto, qual é o passo seguinte? Por isso eu disse que a maioria dos evangélicos entende que a salvação para aqui. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, estou salvo. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu estou salvo. A questão é que eu preciso me manter salvo. Por quê? Porque como eu tenho pecados e a minha natureza pecaminosa vai se manifestar, eu tenho uma inclinação para o mal. No momento seguinte que eu aceitei Jesus como meu Salvador, pode ser que eu volte a pecar. Ou como dizem os jovens, volte a pisar na bola. E o que acontece? Perdi a minha salvação. Eu tenho que voltar para Jesus. Eu tenho que voltar a pedir, me arrepender em oração, pedir salvação e obtenho de novo a salvação. Portanto, o que acontece? Eu entro numa coisa chamada processo de santificação. A justificação é a confissão de Jesus. Eu me livro do que na justificação? Eu me livro da culpa do pecado. A culpa que me condenava recaiu sobre Jesus e eu estou livre da culpa. Mas eu estou livre do poder do pecado sobre a minha vida? A minha natureza foi alterada? Minha natureza carnal, ela não foi alterada. Eu vou continuar convivendo com o pecado. Bem, se eu continuo convivendo com uma natureza que é contra mim e contra a qual eu não posso, eu não tenho como mudá-la, alguém precisa fazer esse trabalho por mim, sim ou não? Quem faz esse trabalho por mim? Você entra num processo, e isso que grande parte dos evangélicos não compreende, e aqui entra a questão da lei de Deus. Agora você vai compreender por que eles dizem assim, uma vez que você está salvo, você não precisa mais guardar a lei, porque você está salvo pela graça. Mas eu sou salvo pela graça, sim ou não? Sim, então eu realmente estou dispensado de guardar a lei, sim ou não? Essa resposta tem que ser assim. Juridicamente um juiz responderia assim, sim em termos, não é, doutora Denise? Por que em termos? Porque essa resposta que eu fiz, a pergunta foi capciosa, foi maliciosa. Eu preciso guardar a lei para me salvar? Não. Eu preciso guardar a lei para me manter salvo? Sim. Portanto, sim em termos. Depende para quê? Se com o objetivo de me salvar, eu estou errado, porque eu não me salvo guardando a lei. E é aí que muita gente se engana, porque você não se salva pelas obras. Então, fica uma coisa muito clara, jamais nós ensinamos aqui que alguém vai se salvar por guardar a lei, ou que você deve guardar os mandamentos de Deus para se salvar. Jamais vocês vão ouvir isso aqui da frente. Esta igreja não ensina isso. Ninguém se salva por guardar a lei, ponto, isso não se discute. Nós somos salvos pela graça, é um presente de Deus, eu não faço nada para merecer a salvação, nada, isso é pela graça, isso é salvação pela graça. Agora, uma vez salvo, eu estou dispensado de guardar a lei? Não, isso aí entra na santificação, e é o que eles não compreendem. Por quê, hein? Guarda isso. Porque a única manifestação visível da minha fé são as obras. Vou repetir. As obras não me salvam, mas elas são a manifestação visível de que eu estou salvo.
Dá um exemplo. O sujeito está condenado à morte. Na lei, por exemplo, há estados americanos que há a pena de morte. Então, o sujeito foi condenado à morte. Chega lá num determinado dia, o governador daquele estado, ele pode dar um indulto, é o perdão judicial. Ele pode liberar essa pessoa da morte. Isso é previsto na lei. Então, chega lá o governador um dia, escolhe um cidadão que ia ser eletrocutado e diz assim, olha, você recebeu o perdão judicial, o indulto, você pode sair. Pergunta, essa pessoa foi salva pela lei ou pela graça? Pela graça, pela lei, ele estava condenado à morte. Foi salvo pela graça. Aí ele chega fora do presídio, chega na rua, Nova York, vê lá os carros, as pessoas, está salvo. Ele diz assim, agora, já que eu estou salvo, então vou pegar minha arma e vou sair matando, eu estou salvo pela graça. Eu posso quebrar a lei. Eu estou salvo pela graça, então não preciso mais guardar a lei. Então eu posso matar, roubar, assaltar, está certo isso? Portanto, guardar a lei é a maior prova de que eu estou salvo pela graça e de que eu entendi o que é a salvação e que eu decidi espontaneamente, então, agora ser obediente a Deus, porque isso é a manifestação visível da minha fé. Por que isso é importante? Por que o mundo está do jeito que está? Se você for fazer uma pesquisa aí na Praça da Sé, pegar um microfone, um gravador, e as pessoas passando, e você começar a perguntar assim, você crê em Deus num país como o Brasil? Você crê em Deus? O que você acha que a maioria das pessoas vai responder? Vai responder o quê? Que sim, maioria esmagadora. Segundo estatísticas no Brasil, mais de 90% da população crê em Deus. Se 90% da população crê em Deus, por que o mundo está do jeito que está aqui no Brasil? Você está ligando a televisão ultimamente? Você tem visto o que está acontecendo? O sujeito ganha quase 500 mil reais por mês e mata a mãe de um suposto filho ou filho para não pagar uma pensão de 15 mil. Você está vendo? Vocês têm assistido? O mundo do jeito que está? Mata-se para roubar um tênis, mata-se por qualquer razão, E o sujeito que recebe um dinheiro para matar alguém que ele nunca viu na vida. Quero que você mate aquela garota. Ele vai lá por 2, 3 mil reais, ele mata. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Se a maioria das pessoas crê em Deus, por que o mundo está assim? Sabe por quê? Porque essas pessoas dizem que creem em Deus, mas os atos delas não manifestam essa fé. É o que a gente chama de santificação. Elas só dizem que creem, mas você não vê na vida delas a prova desta fé. O que a Bíblia ensina para nós é que você quer ser cristão, quer ser um seguidor de Jesus, você tem que mostrar na sua vida que esta fé mudou a sua vida e o seu comportamento. É a transformação que prova isso. Portanto, aquele que se diz cristão, você tem que ver isso na vida dele. Que de fato o comportamento dele é compatível com aquele que é seguidor de Cristo, cristão, seguidor de Cristo. E o que está se vendo aí fora é uma graça barata, um evangelho que eu não sei de onde tiraram, que todo mundo põe no carro assim, Jesus te ama, camiseta, Jesus te ama, não sei, um monte de coisa. Aí o sujeito passa por você no trânsito, só por causa de uma bobagem, de uma fechadinha, aquele sinal feio com o dedo, palavrão, e está escrito no carro dele assim, Jesus te ama. Que belo testemunho, né? O sujeito diz que é cristão, você vê ele discutindo no trabalho, a maneira como ele trata um funcionário, a maneira como ele lida com as pessoas, a maneira como ele bate na mulher, como trata com os filhos. Conheço cristãos que você vai no prédio que ele mora e as pessoas dizem assim, aquele sujeito ali, nossa, aquele é uma peste. Mau exemplo. É por isso que a grande maioria do mundo ainda não é cristã. Por causa dos cristãos. Alguns. Nem todos. Isso sempre foi assim desde o tempo de Jesus. Portanto, o que nós fazemos é muito mais importante do que aquilo que nós dizemos. Tinha uma frase, eu não me lembro bem se era exatamente assim, as nossas palavras falam,
Os nossos exemplos gritam. Você pode falar o que você quiser, se as pessoas não virem na sua vida o que você está pregando, bobagem. Palavras são palavras, elas ficam ao vento. Portanto, o mundo está desse jeito exatamente porque as pessoas não mostram uma coisa que eu quero que você veja. Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos correr um pouquinho mais. Vamos trabalhar com a Bíblia agora. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ver o que Jesus nos ensinou. Muito importante para a minha vida e para a sua. Que se alguém esqueceu a Bíblia, não trouxe, basta você erguer a mão, que eu farei uma Bíblia chegar até onde você está. Temos Bíblias lá atrás, tá? Se alguém quiser acompanhar, é só manter a mão erguida. Mateus capítulo 7, olha aqui, eu vou ler dos versos 20 ao 23, diz assim, olha o que Jesus falou. Portanto, pelos seus, o que diz a sua Bíblia? Frutos os conhecereis. Pode parar aqui, nem vou ler os outros versos, vou ficar aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. Então o sujeito diz assim, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou daquela denominação, sou dessa igreja, daquela, eu sou cristão. Bom, você pode duvidar da pessoa, se ele é cristão ou não? Não. Agora, como é que você vai saber se ele de fato é cristão? Jesus deu a regra. Pelos seus, o que são os frutos de uma pessoa? Seus atos, o seu comportamento. Ele pode dizer que ele é o que quer que ele diga. Mas Jesus diz assim, ó, pelos frutos dele, pela vida dele, pelo comportamento é que você vai conhecer. Eu estou cansado de conhecer cristão, pessoas que se dizem cristãs, e que você olha para a vida da pessoa, você vê tudo menos Cristo. Tudo menos Cristo. E pessoas que pregam, que falam, que fazem, conhecem a Bíblia e tal, só que você não vê o cristianismo na vida delas. Você não vê os frutos. E quando se fala de frutos, eu estou falando do quê? Santificação. Já já nós vamos falar dessa palavrinha que ela tem uma conotação deturpada. E por isso que as pessoas não entendem. Porque deram um conceito deturpado à palavra santificado, santo. Conceito equivocado. Jesus disse que é pelos frutos, não dá para você avaliar, a não ser pelos frutos da vida da pessoa, pelas obras. Então o sujeito diz assim, não, eu sou cristão, grande pregador, você vê ele na televisão, em qualquer lugar, de repente você vai ver a vida dele, deve para todo mundo na praça, cheque sem fundo, agride funcionário, tem 3 ou 4 BOs na delegacia, tem 3 amantes, e o cara diz que é cristão. Jesus falou assim, ó, pelos frutos, observe os frutos dele. Só Jesus. Portanto, são os frutos que demonstram. A parte visível da fé são os frutos. Significa que qual a diferença entre justificação e santificação? A justificação é obra de um momento. Aceitou Jesus como Salvador, está justificado. Momento. Santificação é obra de uma vida. É uma obra crescente, progressiva, visível. Crescente, progressiva por quê? Porque ninguém é santificado e muda o seu jeito de ser, de falar, de pensar de um dia para o outro. Isso é uma transformação lenta, paulatina, progressiva. É um trabalho que Deus vai fazendo e essa pessoa vai sendo transformada aos poucos. Ele mesmo talvez não perceba muito a transformação, quem percebe são os outros. Você se comporta diferente, seus amigos são outros, percebem a mudança, a transformação? Tem gente que vem para a igreja, vem para Jesus, se batiza e continua levando a mesma vida. Não mudou nada na vida dele. Mesmas companhias, mesmos lugares, mesmos hábitos, tudo igual. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem transformação. Se a sua vida não mudou, me perdoe. Você ainda não conheceu Jesus Cristo. Porque é impossível ter um contato com Cristo sem mudança. É impossível. Porque isso é a santificação. Na justificação, é uma obra que Jesus fez por mim. Ele morreu no meu lugar, ele fez por mim. A santificação é uma obra que ele faz
em mim. Justificação ele faz por mim, santificação ele faz em mim. É Ele que me transforma a cada dia. Eu me lembro, quando eu me converti há 15 anos atrás, eu nunca escondi nos meus testemunhos que eu levei uma vida muito irregular até conhecer Jesus. Minha vida não era exemplo para ninguém. E eu não me orgulho nem um pouco dela. E tinha amigos, entre aspas, pessoas que para essas coisas, para o que não presta, a gente tem muita amizade. Depois que eu me converti, as coisas foram mudando, eu entrei nesse processo. E marcou para mim um dia que eu estava discutindo com um funcionário no escritório, isso há uns 13, 14 anos atrás. Em determinado momento eu acabei me perdendo um pouco o controle e comecei a gritar com ele, falando alto na minha sala. Marcou para mim, porque no dia seguinte eu ouvi o seguinte comentário, lá no escritório, falaram assim, diz que é convertido, que a igreja que agora é evangélico, gritando desse jeito. Vocês não sabem como eu fiquei feliz. Como eu fiquei contente, que eu pensei assim, meu Deus, até 2 anos atrás, eu estava levando uma vida irregular, adultério, companhias erradas, frequentando lugares que não... Sabe? Hoje, estão me criticando porque eu grito. Jesus estava me transformando. As pessoas conseguiam ver em mim um erro para criticar, porque eu tinha perdido a cabeça e gritado. Você percebe que você está em processo de transformação? Hoje, graças a Deus, eu já consigo me conter a ponto de não gritar mais e não perder a cabeça tão fácil. É um processo. Nós temos temperamento, Deus vai mudando devagarinho. Mas o dia que alguém apontar um erro bobo em você e disser assim, está vendo, diz que é cristão, mas está roncando. Falo, graças a Deus, né, que o que está incomodando as pessoas é meu ronco. Percebe quando a pessoa está sendo transformada? Ao invés de verem os grandes defeitos, começam a ver bobagem na sua vida. Ah, ele grita, ele fala alto, ele não... É porque você está sendo transformado. Naquele dia eu fiquei feliz, falei, Jesus está mexendo na minha vida. Porque santificação é um processo que pode demorar uma vida inteira. Deus vai mudando a gente devagarinho, devagarinho. Vai pegando a pedra e vai tirando em nós, devagarinho, a cada dia, tudo que não se parece com Ele. Às vezes demora. É um processo. Quando eu falei da graça, hoje a graça ela acabou se transformando numa palavra muito suscetível de ser abusada. Porque as pessoas hoje estão usando, uma grande maioria, a graça como algo que nos libera de sermos obedientes a Deus. A graça está servindo para algo para qual ela nunca foi criada. Deus não criou a graça para nos tornar desobedientes. Então, o que é a graça barata? Como é que você definiria a graça barata? Melhor definição que eu conheço. A graça barata é aquela que justifica o pecado. A graça de Deus justifica o pecador. A graça barata justifica o pecado. Então a pessoa continua fazendo coisas erradas, ele diz assim, não, mas agora eu estou salvo em Jesus, então eu não preciso mais observar a lei de Deus. Posso mentir, posso roubar. Aí eu vou, não, mentir não pode, que é isso? Roubar também não pode, irmão. Pode adulterar? Não, não pode. Aí chega em alguns mandamentos, não, aí já pode, aí foi abolido. Você sabe do que eu estou falando. Isso é graça barata. Justifica o pecado e não o pecador. Graça barata é isso. Toda vez que vocês virem alguém falando na graça de Deus para justificar o pecado, porque na minha visão, graça, se você pedir, Mauro, define graça. Eu poderia definir de várias maneiras, mas eu gosto de uma definição. Graça é um duplo poder. Duplo. Que poder? De perdoar e transformar. Eu não consigo ver graça só no perdão de Deus. A graça não para só no perdão. A graça é perdão e mais transformação. Quando você crê que a graça para só no perdão, você está diminuindo o evangelho e o poder de Deus, porque alguém aqui supõe que Deus não é capaz de mudar uma pessoa? Falta poder para Deus nos mudar? Tem gente que acredita no evangelho, mas não acredita na transformação. O evangelho de Deus, ele perdoa e transforma.
Porque Deus não se limita a perdoar alguém para que a pessoa continue naquela vida miserável. Não. O Evangelho tem força, tem poder para transformar quem quer que seja. Por quê? Porque não depende de mim a transformação. Se dependesse de mim, eu poderia dizer que o Evangelho é fraco. Mas o poder é dele. Eu apenas, com a minha vontade, coopero com o poder de Deus. Eu coopero, dando a Deus a autorização para agir em mim. O poder é dele, por isso que eu tenho que confiar no Evangelho. Porque se eu tivesse que confiar em mim, eu ia dizer, mas eu não vou conseguir. Eu sei que nesse pecado aqui não tem jeito. Eu já tentei 1, 2, 10, 15, mas eu volto sempre e tropeço nessa pedra desse pecado. Todo mundo tem o seu pecadinho de estimação. A grande maioria das pessoas tem. Pecadinho de estimação. Aquele que a gente gosta de praticar. Luta, não quer, mas gosta. Pecado de estimação. Quem tem bichinho de estimação em casa sabe o que é isso, né? Cachorro, gato de estimação. A gente trata com carinho, cuida todo dia. Pecado de estimação é assim, você cuida dele todo dia. Acaricia, dá comida para ele, alimenta. Pecado de estimação é assim. Mas lá no fundo a gente não gostaria de pecar. A gente não gostaria. Queria que não fosse assim. Mas há uma coisa dentro de nós, há um inimigo mais poderoso que faz com que você goste daquela porcaria. Isso é pecado de estimação. Para esse pecado é que você tem que dizer para Deus em oração, Senhor, eu não consigo, já tentei, não consigo, o Senhor é testemunha. Mas o Senhor consegue. E é no Senhor que eu confio, e não em mim. E é quando a gente chega nesse grau de consciência, é que Deus começa a operar. Enquanto eu estiver lutando, a sensação que eu tenho é que Deus cruza os braços. Alguém aqui sabe como é que se salva uma pessoa que está se afogando? Conversa com um bombeiro, com um salva-vidas, ele vai explicar para você. Vou dizer para você uma coisa, a pessoa que está se afogando, o desespero pela falta de ar é tanto, que se você se aproximar da pessoa no mar, que está se afogando, e tentar segurá-la, você corre o risco de apanhar, desmaiar e não conseguir sair dali, e morrer afogado junto com ela. Porque a pessoa passa a ter uma força brutal, é o desespero, ele te agarra, não solta e você vai junto. E você não consegue se soltar daquela pessoa, porque é o desespero dela. Ela está desesperada. O que os salva-vidas fazem? Deixam a pessoa beber um pouco de água, talvez até desmaiar, perder o sentido, e aí trazem. Deixa a pessoa se entregar, parar de lutar, aí ele traz e salva. Depois ele tira a água, faz respiração boca a boca, mas ele deixa a pessoa se entregar primeiro. Enquanto ela não se entrega, ele não pode fazer nada. Muitos de nós que estamos lutando contra o nosso pecado, nós estamos dentro do mar nos debatendo, e Deus quer nos salvar. Mas ele sabe que se tentar naquela hora, a gente não vai permitir. Nós vamos dar soco, pontapé. O que Deus faz às vezes? Cruza os braços. E a gente está orando dizendo assim, mas Deus não ouve a minha oração, porque eu oro todo dia, e Ele não faz nada por esse meu pecado. E Deus está parado na nossa frente, de braços cruzados, dizendo assim, estou esperando, sabe o caipira quando fala assim, estou esperando você karmar. Karmou? Karmou? Estou esperando você karmar. Karmou? Agora? Mas é assim. Deus está esperando a gente karmar. Para Ele poder fazer o trabalho. Então, na hora que eu reconheço que eu não consigo, que eu me entrego, aí Ele vai fazer a obra. Quem está falando aqui para vocês não é um teórico. Eu não estou falando para vocês o que eu aprendi na Bíblia, o que eu estudei. Eu não estou falando isso para vocês. Eu estou falando a minha vida. Só quando eu karmei, foi que eu consegui vencer os meus pecados de estimação e ainda luto com eles. Mas pelo poder de Deus, eu jamais mentiria usando esse microfone. Jamais mentiria falando desse púlpito sagrado. Deus sabe os pecados que Ele venceu por mim. Deus sabe. E eu não me atreveria a mentir aqui. Deus sabe. Eu jamais conseguiria. Ele me esperou acalmar para fazer a obra. Hoje, quando eu acordo, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, por Ele ter conseguido o que eu jamais conseguiria. E como é bom você acordar e sentir que até o desejo Ele está tirando do meu coração, até a vontade. Isso é um milagre. E eu sei, e eu vou falar para o resto da minha vida,
Não estou ensinando teoria para vocês, eu estou falando da minha vida para vocês. Eu tive que aprender isso, num relacionamento com Deus. Eu sei o que é esse processo, em que você tem que confiar nele. Não desista nunca, porque para Deus não falta poder. Ele está esperando a gente calmar, parar de lutar com Ele. Abra em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, tem aqui verso 19. Olha aqui, como a Bíblia faz aqui uma comparação. Ele coloca duas coisas em oposição que a gente passa batido quando lê esse verso. Tenho certeza que todo mundo conhece esse verso aqui, mas talvez não tenha lido prestando atenção no que Deus está fazendo aqui. Gálatas 5,19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são, olha que relação de coisas maravilhosas, olha: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que a Bíblia relata aqui como obras da carne? Os pecados. Isso aqui é um retrato dos pecados. Todos eles, se você for olhar, caem aqui. Nenhum pecado escapou disso aqui. Está tudo aqui resumido. Todos os pecados têm essa origem aqui. Ele chama de obras. Obras, guarda isso. Porque obra é alguma coisa que tem intervenção humana. Obras. As obras humanas que dependem de nós, é isso aqui, só dá sujeira, só dá bobagem. Aí, ele vai fazer uma contraposição no verso 22, diz assim: mas, aqui não fala de obra, fala o fruto do Espírito. A tradução poderia dizer assim: mas as obras do Espírito, teria muito mais nexo. As obras da carne versus as obras do Espírito, mas a Bíblia não faz isso. Inclusive não usa no plural, ela não diz os frutos do Espírito, também não faz isso. Ela diz o fruto, é uma coisa só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Percebeu? Obras da carne, obra humana, contra o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é humano? É um poder sobrenatural que vem de fora de mim. Então Deus põe em contraposição aquilo que sai de mim como ser humano, da minha natureza, com aquilo que vem dele, que é o fruto do Espírito. Ele está falando de santificação. Vem de fora. Então ele coloca todas as obras da carne, e em contraposição ele não fala das obras do Espírito, ele fala do fruto, do resultado. O resultado, por isso que é no singular, o fruto. É como se dissesse, o resultado de se entregar a Deus e permitir que Ele faça a santificação é o seguinte. Aí relaciona o que resulta na vida da pessoa. Isso é santificação. Hebreus capítulo 10, vamos começar a encerrar. Hebreus capítulo 10, eu quero ler para vocês o verso 10, preste bem atenção aqui. Hebreus capítulo 10, verso 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido, qual é a palavra que vem aí? Temos sido o quê? Santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Santificados. Agora aqui eu vou falar sobre aquele assunto que eu disse que muita gente não entende a santificação por não entender o termo bíblico. Então quando se fala que nós temos que ser santificados ou santos, as pessoas têm um preconceito contra essa palavra e pensam o seguinte: o quê? Então, ele entrou para a igreja e se tornou santo. A palavra santificar ou santidade na Bíblia, ela é usada 800 vezes no Velho Testamento, no hebraico, e é usada 200 vezes no Novo Testamento, no grego. Portanto, 800 vezes no Velho Testamento, 200 no Novo. Santo, santificado, sempre com uma conotação, sempre. Nunca como algo que não tem pecado, mas algo que é
Qual é o conceito de separado na Bíblia? De santo na Bíblia? Já falei. Respondi antes da pergunta. Estou ajudando vocês, hein? Qual é o conceito de santo na Bíblia? Todo mundo estudou. Santo na Bíblia, diferentemente do que as pessoas pensam, santo é separado para uso sagrado. Então, quando você ouvir a Bíblia falar numa palavra santo ou santificado, é algo que foi separado por Deus para uso sagrado. É isso que é santo. Então, quando fala assim, São Pedro, São Paulo, não é que fossem homens que não tivessem pecados, até porque a Bíblia revela os pecados deles. Santo na Bíblia é algo que foi separado por Deus para uso sagrado. Portanto, aquilo que é santo não é aquilo que tem uma característica inerente, própria de santidade, não. Santo é um atributo que Deus dá a uma determinada coisa ou pessoa. Ele é que torna algo santo. Então, quando eu digo que uma determinada coisa é santa, não é porque ela tem nela algo de sagrado, não, é porque Deus a separou, a tornou santa. Só pessoas são consideradas santas na Bíblia? O que mais que é considerado santo na Bíblia? Um dia. A Bíblia considera um dia santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse dia foi separado por Deus dentre os 7. Dentre os 7 dias, Deus separou um e o santificou. Então ele tornou aquele dia santo. Ele é separado para uso sagrado. Deu para entender? Tem alguma coisa que a Bíblia considera santa? Coisa? Abre lá, Levítico 27. Vamos ver se a Bíblia considera alguma coisa, não pessoa, nem lugar, alguma coisa santa, que Deus separou para uso sagrado. Levítico 27, verso 30. Levítico 27, verso 30, diz assim: todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. São o quê? Santos ao Senhor. O que o dízimo é? Santo. Por quê? Porque Deus separou 10% do que eu ganho para uso sagrado. Ele santifica o dízimo, ele é santo. Tem algum lugar que a Bíblia considere santo? Lugar? O que você acha? 1 Coríntios. Lugar que a Bíblia considere santo. Primeira carta aos Coríntios. Vamos ver se tem algum lugar. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, versos 1 e 2. Primeira carta aos Coríntios, versos 1 e 2. Diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está onde a igreja de Deus naquela época? Estava onde? Em Corinto, aos santificados em Cristo. Pode parar aqui. Tem algum lugar que a Bíblia considera santo? Lugar. Qual é o lugar? A igreja de Deus é santa. Não é à toa que no santuário terrestre de Israel, como é que eram chamados os lugares dentro do compartimento do santuário? Lugar santo e santíssimo. E aqui no Novo Testamento, Paulo chama a igreja de Deus. Tem uma igreja? Sim ou não? Sim. Deus tem uma igreja, e a igreja é santa. Deus considera a sua igreja santa. Isso quer dizer que a igreja não tem pecados? É isso? A igreja de Deus não tem pecados? Basta você ler os capítulos 5 e 6 de 1 Coríntios, e você vai ver todos os pecados da igreja de Corinto que Paulo estava enfrentando. Portanto, o termo santo aqui não se aplica porque ela não tivesse pecado, mas se aplica porque a igreja é uma instituição divina que é separada. Igreja é uma instituição divina, sagrada. A igreja de Deus. Paulo está se referindo à igreja aqui claramente. Salmo 51. Uma coisa muito importante aqui, já que nós estamos começando a concluir, que tem a ver com a nossa vida direta. Aliás, tudo que eu falei até agora tem a ver conosco, mas aqui tem uma lição para nós. Salmo 51, Davi. Como é que Davi, qual foi o apelido que Davi recebeu na Bíblia, hein? Como é que ele é conhecido? O homem segundo o coração de Deus. Você já pensou?
Eu fico pensando, imagina se um dia, em algum lugar, estivesse escrito, Euler, imagina, escrito assim, Euler, um homem segundo o coração de Deus. Brincadeira, Euler? Mauro, um homem segundo o coração de Deus. Já pensou? Aí você vai ver a vida de Davi. Davi foi bonzinho? Não. Eu nunca fiz o que Davi fez. Eu nunca matei ninguém, nem mandei matar. Mas a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Ele é chamado assim por causa do que ele fez? Ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele mandou matar o marido da amante? Ou permitiu a morte? Facilitou? É por isso. Por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque dentre tantas transformações na vida dele, ele nos ensina nessa oração duas coisas fundamentais que eu preciso saber para ser salvo. Esse é o ponto. Eu preciso saber para ser salvo. Primeira coisa, está no verso 1. Aqui é uma oração, é um clamor dele, é uma confissão. Olha o que ele diz para Deus. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas o quê? Transgressões. Ele tinha muitas e pesadas. Embora eu vou fazer uma ressalva aqui, hein? Para a Bíblia não tem pecadinho e pecadão. Pecadinho e pecadão é uma distinção humana. Nós é que achamos que tem pecadinho e pecadão. Então, matar a moça aí com uma gravata, pecadão. Mentir, pecadinho. Fazer fofoca, pecadinho. Não está escrito na Bíblia. Para Deus não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. Mas ele diz aqui que ele tinha grandes transgressões e pede que Deus tenha o que com ele? Misericórdia. Ele está dizendo: eu sou um miserável. Verso 2, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele está reconhecendo o quê? Que se ele não fosse Deus, ele não conseguiria. A tendência herdada que ele tem para o pecado não tem condição de ser vencida. Então ele está reconhecendo: Senhor, usa a tua misericórdia, me perdoa, me lava, me purifica, porque eu não tenho condições de fazer isso. Percebe? Deus esperou ele Carmou. Se entregou. Falou: Senhor, desisto, eu não tenho jeito. Agora, presta atenção. Tem gente que para no Evangelho aqui. Parou aqui, porque isso aqui é justificação pela fé. Tem gente que para aqui. Mas não lê o verso 10. No verso 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que ele está falando para Deus? Se o Senhor não transformar o meu coração, que é algo que eu não tenho condição de fazer, e criar em mim um novo espírito, eu não tenho salvação. Ele está falando do que aqui? Justificação? Está falando de santificação. Isso que os evangélicos, numa grande maioria, dizem que não precisa. Os evangélicos param aqui: Senhor, tem misericórdia de mim, lava os meus pecados, eu aceito Jesus como Salvador. Davi não. Senhor, eu não quero só isso. Muda o meu coração e renova em mim o meu espírito. Isso é processo de uma vida. A minha oração, além de pedir perdão pelos meus pecados, eu tenho que pedir a Deus que transforme o meu coração. Por isso que eu disse que a graça é um poder duplo, de perdão e de transformação. É assim que a Bíblia ensina para nós. Eu tenho que entender que sem transformação não tem salvação para mim. Eu tenho que ser transformado. Cada um sabe o seu ponto fraco. Cada um sabe. Uns é na mentira, outros é na vaidade, outros é no dinheiro, outros é na ambição, outros é para inveja, outros é o temperamento forte, briguento, agressivo. Cada um sabe qual é o seu. E vai ter que pedir para Deus mudar. Filipenses capítulo 2. Agora estou mesmo no finzinho aqui. Filipenses 2. Olha aqui o que a Bíblia ensina para mim e para você, para mostrar, provar que tudo aquilo que eu estou dizendo aqui não é da minha cabeça. Não é da minha cabeça. Não estou falando nada aqui da minha cabeça. Estou falando aquilo que a Bíblia ensina para mim, que eu tive que aprender para consertar a minha vida. Filipenses capítulo 2. Eu quero que você leia comigo, que está no verso 13. Olha só o que esse verso diz: pois Deus
é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O que esse verso me ajuda, hein? Está dizendo que Deus é que opera em nós, preste atenção, tanto o querer quanto o efetuar. Por que a Bíblia faz essa diferença? Por que ela fala disso? Porque Deus sabe que quando eu sou justificado pela fé e eu me converto, eu quero mudar. Ele sabe disso. Na conversão sincera, eu quero mudar. Eu não aceito a vida que eu levo, eu quero abandonar os meus erros. Eu quero, mas eu não consigo. Então diz, Deus é que opera em mim, tanto o querer, é Ele que modifica a minha vontade para fazer com que eu queira fazer as coisas certas. Mas não para por aí. Ele também tem que operar em mim o efetuar, senão eu não vou conseguir fazer. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia disso é de Paulo. Vejam aqui Paulo, um homem convertido, lá Romanos capítulo 7. Engraçado que já ouvi pessoas dizerem que quando Paulo escreveu isso aqui, olha, é muita vontade de não aceitar a verdade bíblica, porque tem gente que tem uma facilidade para deturpar a Bíblia. Eu já vi gente ensinando, não nesta igreja, em várias denominações, eu já vi gente ensinando que quando Paulo escreveu o capítulo 7 de Romanos, ele ainda não era convertido. Que bobagem, que tolice. Sabe por que dizem que ele não era convertido? Porque se concordarem que ele já era convertido, e era, claro, as pessoas têm que mudar as suas convicções, e elas não querem, então elas preferem atacar a Bíblia, para não mudar as suas convicções. Olha o que Paulo está dizendo aqui, Romanos 7, versos 18 e 19. Paulo está dizendo assim, ó, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo o quê? Realizar o bem. Eu inventei aqui o que eu falei? Ele queria, mas ele não conseguia efetuar. E aí, no verso 19, o que ele diz? Ele diz assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que luta, hein? Apóstolo Paulo. Não sei com que pecado ele estava lutando. Líder da igreja, escreveu 70% do Novo Testamento. Sabe o que ele está dizendo para nós? Ele estava lutando com algum pecado que ele dizia assim, eu quero fazer, mas eu não consigo. Olha a luta de Paulo. Por que eu tenho certeza que ele estava convertido? O que nos dá a certeza de que ele era convertido? Se ele não fosse, ele não ia querer fazer. Só as pessoas convertidas é que querem mudar. Quem não é convertido, continua fazendo bobagem e não estranha e acha que está tudo certo. Quem não está convertido não tem luta espiritual. A luta espiritual é quando Deus se instala dentro da pessoa, é uma luta entre o que Deus quer fazer na minha vida e aquilo que eu mesmo quero fazer. Só tem luta espiritual quem é convertido. Paulo está lutando. Mas tem mais prova de que ele era convertido. Verso 24, aqui de Romanos 7. Olha como é que ele conclui. Ele diz, miserável homem que eu sou. Você já imaginou Paulo dizendo que ele é um miserável? Aí eu fico pensando, se Paulo está dizendo que ele é um miserável, coitado de mim, Mauro Braga. Se Paulo está dizendo, eu sou um miserável, eu não presto, eu não valho nada. Imagina nós. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha como é que eu sei que ele é convertido. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Está vendo? Ele é convertido. Dá graças ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala, com o meu entendimento, com a minha razão, eu sirvo a Deus, mas há dentro de mim uma lei do pecado, uma natureza que só gosta de fazer o que não presta. Olha a luta interior dele. Ele estava em processo de santificação? Claro, visível. Visível. Ele não admitia estar salvo e continuar pecando. Em outras palavras, ele não admitia estar salvo e não precisar guardar a lei de Deus. Ele não admitia, ele sofria por isso. Agora leia comigo o verso 14 de Romanos 7. Ele diz assim, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Qual a importância desse verso que nós sabemos que a lei é espiritual, hein?
é que a lei de Deus foi feita para seres espirituais ou seres convertidos. Aquele que não é convertido não entende a lei de Deus, critica e acha um absurdo. Só as pessoas convertidas entendem. Por quê? Porque ela é espiritual. Então, se você chegar hoje para alguém e dizer assim, para um jovem, você não pode praticar sexo antes de se casar, porque isso a Bíblia chama de promiscuidade, prostituição, adultério. Tem gente que fala, adultério, Mauro? Adultério não é só quem é casado? Não. Praticar sexo fora do casamento também é adultério. É promiscuidade. Se você disser isso para um jovem de hoje, mas você é louco, você é maluco, vai dizer para você. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é espiritual. Somente seres espirituais a compreendem a sua profundidade. A pessoa que não é convertida não vai entender isso. Só quem tem a mente espiritual. E assim, tantos outros princípios que estão na Bíblia que nós cristãos seguimos, por mais que o mundo na contramão não siga e diga que é bobagem, mas nós seguimos, porque a lei é espiritual. Ela é discernida espiritualmente, não é intelectualmente. Ela não é para ser digerida na mente, por uma mente culta. Fosse assim, os homens mais cultos desse mundo seriam cristãos. E não são. Pelo contrário, são os mais ferrenhos, muitas vezes críticos do cristianismo. Eu quero encerrar, já que falamos em processo de santificação. Uma menininha, ela ia para a escola, e todo dia, no caminho da escola, ela parava, tinha uma praça, que tinha ali a estátua de uma rainha, naquela pose de rainha assim, então a estátua tinha o cabelo da rainha e tal, e a garotinha nova, ela parava e ela gostava de ficar admirando aquela rainha, mas como toda criança, sabe o que ela fazia? Ela corria na frente da moça que ia levá-la para a escola, até a moça alcançá-la, tinha tempo de chegar na estátua e ficar ali olhando. Ela ficava observando aquela estátua, e a brincadeira dela é ficar imitando a posição da estátua. Então, do jeito que estava ali a rainha, ela parava e ficava, e todo dia ela treinava. Aí ela chegava em casa, ficava na frente do espelho e tentava imitar a estátua da rainha. E começou a crescer, e a fantasia dela começou a ir mais além. Ela pediu para a mãe fazer um vestido igual daquela rainha da estátua. E a mãe foi lá, tirou o molde, viu como era, fez e botou. Aí ela ficava na frente do espelho com o vestido igual da rainha. Aí pediu para a mãe que ela queria cortar o cabelo igual da estátua. E a mãe deu o mesmo corte. E foi fazendo. Aí a brincadeira dela, cada dia ela ficava mais parecida. Um dia ela chegou na escola, vestida daquele jeito, as amiguinhas falaram assim, olha, ela está parecida com aquela rainha da estátua. Ela ficou toda feliz, foi reconhecida. Ela era a rainha da estátua. Mas sabe o que aconteceu com ela? Ela foi sendo transformada pela contemplação. Ela ficava contemplando aquela estátua todo dia, e ela começou a imitar gestos, maneira, acabou ficando parecida a ponto dos outros identificarem a estátua. Pela contemplação diária, ela foi transformada. Vocês sabiam que se eu diariamente ficar contemplando o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, o que Ele pensa, o que Ele ensina, como Ele se comporta, isso aqui é uma contemplação diária que você lê. É como se você parasse diante dele e ficasse imitando, não no aspecto físico exterior, no aspecto interior, na maneira de pensar, de agir, princípios. Se você ficar contemplando Jesus todos os dias, pode ser que chegue um dia na sua vida ou na minha, que alguém diga assim, nossa, ele está muito parecido com a maneira de ser de Jesus. Porque nós somos transformados pela contemplação. A pessoa que você é hoje é resultado de quem você tem contemplado ultimamente. Quem é que os seus colegas de trabalho veem em você? Quem os seus vizinhos veem em você? Quem você tem contemplado? Para quem você tem emprestado a sua mente? Que tipo de música você tem ouvido? Que tipo de filmes você tem assistido? Que tipo de amizades você tem? Que tipo de lugares você frequenta? O que você tem contemplado ultimamente? Porque isso está deixando marcas em você. É bom tomar cuidado. Passa a contemplar Jesus Cristo, que as pessoas vão perceber isso, na sua maneira de ser, de agir, de pensar, de falar. Na próxima quarta, mais um assunto que eu e você precisamos saber para nos salvarmos. Essa noite, processo de santificação. Ninguém está fora disso. Se Deus não estiver agindo na nossa vida hoje, influenciando no querer e no efetuar, não tem salvação para mim. Vou pedir ao Euler para encerrar com a oração.